campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos, olá, irmãos que nos acompanham nesse canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Nesses momentos das reflexões diárias, nós trazemos hoje, com muito carinho, com muita alegria, o capítulo 34 de o livro A Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E esse livro, esse capítulo 34 surge a partir da reunião pública que aconteceu em 15 de maio de 1960 e está baseado lá no item 220 de O Livro dos Médiuns, subitens 1 a 3. Então, eu estou aqui com o Livro dos Médiuns e vamos ver que essa questão aqui, que esse item está lá no capítulo 17, segunda parte, e fala sobre a formação dos médiuns. Fala sobre a perda e suspensão da mediunidade. A faculdade mediúnica está sujeita a intermitências e a suspensões temporárias, quer para as manifestações físicas, quer para a escrita. Damos a seguir as respostas que obtivemos dos espíritos há algumas perguntas feitas sobre esse ponto. Então, aqui, clareando bastante esse assunto, o Kardec nos traz 16 subitens. E aqui, então, nessa questão, ele está falando que se refere especificamente do subitem de 1 a 3. Então, eu vou trazer pelo menos parte disso, tá bem? Então, primeiro, podem os médiuns perder a faculdade que possuem? E isso frequentemente acontece, qualquer que seja o gênero da faculdade. Mas também, muitas vezes, apenas se verifica uma interrupção passageira que cessa com a causa que a produziu. Segundo, estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? E aí os espíritos respondem, seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta a faculdade. Isso não raro se dá, porque os espíritos não mais querem ou não podem servir-se dele. E no terceiro, o que é que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos? E aí, ele se alonga um pouco mais nessa resposta, e eu vou ver se eu trago aqui pelo menos o primeiro parágrafo, a primeira linha, na verdade a primeira linha, e deixo para vocês a leitura da continuidade dessa resposta, dessa questão 220, que é bem ampla e bem completa. O que mais influi para que assim procedam os bons espíritos é o uso que o médium faz da sua faculdade. E eles seguem. Então, podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm necessidade de ver para se convencerem. Este dom de Deus não é concedido ao médium para o seu deleite e ainda menos para a satisfação de suas ambições. E segue.
Então vamos ver aqui o que Emmanuel nos traz relacionado a essa questão. Emmanuel, que é sempre tão minucioso, né, nas suas observações. Médiuns desertores não são apenas aqueles que deixam de transmitir com fidelidade sinais e palavras, avisos e observações da esfera espiritual para a esfera física. De criatura a criatura, flui a corrente da vida. E todos nós, encarnados e desencarnados, de qualquer condição, estamos conclamados a lutar pela vitória do bem eterno. Desertores são igualmente os que armazenam o pão sem proveito justo, convertendo cereais em cifrões vazios. Os que pregam virtudes religiosas e sociais, acolhendo-se em trincheiras de usura. Os que fecham escolas, escancarando prisões. Os que transformam as chaves da ciência em gazuas douradas, gaiolas, né, douradas. Os que levantam casas de socorro, desviando recursos que deveriam ser aplicados para sanar as dores do próximo. Os que exterminam crianças em formação, garantindo a impunidade no silêncio das próprias vítimas. As mães que, sem motivo, emudecem as trompas da vida no santuário do próprio corpo, embriagando-se de prazeres que vão estuar na loucura. Os que aviltam a inteligência vendendo emoções na feira do vício, os que se afogam lentamente no álcool, os que matam o tempo para que o tempo não lhes dê responsabilidade, os que passam as horas censurando atitudes de outrem, olvidando os deveres que lhes competem. Os que andam no mundo com todos os desejos satisfeitos, os que não sentem necessidade de trabalhar, os que clamam contra a ingratidão sem examinar os problemas dos supostos ingratos. Os que julgam comprar o céu entregando um vintém ao serviço da caridade e reservando milhões para enlouquecer os próprios descendentes nos inventários de sangue e ódio. Os que condenam e amaldiçoam em vez de compreender e abençoar. Os que perdem a simplicidade e precisam de uma torre de marfim para viver. Os que fazem peso morto, dificultando o curso das boas obras. Deserção. Se trazemos semelhante chaga, corrigenda para nós. E se havemos nos outros compaixão para eles. Então, Emmanuel nos traz assim com bastante clareza essa necessidade de nós estarmos atentos aos nossos valores, aos valores que viemos cultivando, com os quais nós estamos lapidando a nossa própria ação, a mediúnica, os nossos compromissos perante Deus, os compromissos que assumimos através da mediunidade, que não acontece por acaso, que foi programado por nós, que foi pedido por nós, né? E que nós contamos com o apoio do nosso mentor querido, e é a tarefa deles nos corrigirem, é a tarefa deles também, às vezes, suspender aquela faculdade que poderá nos fazer cair, né, num prejuízo maior para nós e para outras pessoas. Muitas vezes a interrupção é um meio de nos cuidar também, de nos salvar das armadilhas do nosso próprio ego, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, suspender, às vezes, é uma forma de nos proteger, para que a gente não transforme a nossa mediunidade em campo de lágrimas e sofrimentos, arrependimentos para nós
e para aqueles que nos rodeiam. Então, que nós possamos trabalhar nesse aperfeiçoamento íntimo, assim como aquele irmão que trabalha com a cirurgia vai qualificando o seu fazer para que a sua ação seja pontual, precisa e amorosa, né? E que traga o benefício do prolongar a vida, do qualificar a vida. A nossa mediunidade também está a nosso dispor para que ela se torne instrumento de elevação moral para nós e para aqueles que entrarem em contato conosco. Então, vamos em frente, irmãos, com muita fé em Deus, sem desertar da tarefa e compreendendo aqueles a quem a mediunidade temporariamente está suspensa, sem julgar. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site